E esse é justamente o nosso tema de hoje, é crescimento, maturidade e frutificação. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler uma passagem tão especial e tão conhecida de Jesus e que vai falar muito ao seu coração, tenho certeza, porque é uma palavra que se aplica a todos nós em todas as fases da nossa vida, em qualquer que seja o momento que você esteja vivendo. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Videira é o pé de uva. Ele diz que ele é a verdadeira, porque existe uma falsa. E aqui é uma representação da nossa vida com Deus, essa história que Jesus está contando, se comparando com uma planta. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, Deus Pai, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o agricultor, que é o Pai, ele vai lá e corta esse ramo. Porém, todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que possa produzir mais frutos ainda. Versículo 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Veja que é uma condição. Se nós permanecemos em Deus, Ele permanece conosco. Se nós nos afastamos de Deus, Ele não vai se aproximar de nós, por causa da nossa decisão, da nossa escolha. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim são com vocês. Vocês não poderão dar frutos se não permanecerem em mim. Aí de novo ele afirma: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada de bom, né? Porque coisa ruim, infelizmente, a gente faz. E eu quero completar essa analogia sobre plantas e frutos para ler uma palavra também de Jesus em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 16, em que o Senhor Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas. E nos dias de hoje é um alerta que a gente precisa estar muito atento, porque o que não falta é falso profeta, gente soltando profecia que Deus nunca disse. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Colhe-se porventura uva de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos vocês reconhecerão essas pessoas. Meus irmãos, certa vez João Batista estava lá batizando as pessoas, e eles não tinham o hábito de batizar. Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar as pessoas sendo batizadas. João Batista, ele introduz isso. E por incrível que pareça, os fariseus e os saduceus, que são, de maneira simplista, líderes religiosos, eles começaram a ir até o lugar que João Batista estava, porque ele não estava no centro da cidade, ele estava afastado da cidade, e eles foram lá para se batizar. E quando João Batista viu os fariseus e os saduceus vindo para se batizar, João Batista, que aparentemente parece ser um homem colérico, ele deu uma, como diria o povo, na testa dos fariseus e dos saduceus. Ele disse: vocês são uma raça de víboras.
trocando em miúdos, né? Vocês são um grupo de cobras venenosas. O que vocês estão vindo aqui para se batizar? E aí ele solta uma outra palavra: produzam frutos dignos de arrependimentos. Produzam frutos que demonstrem o arrependimento de vocês. Depois voltem aqui para serem batizados. Produzam atitudes com a vida de vocês que demonstrem que vocês mudaram a maneira de pensar e a maneira de agir. E depois vocês voltem aqui para ser batizados. Que é uma palavra que eles não esperavam, porque no meio das pessoas que buscam a Deus, vamos colocar assim, no meio religioso, o que a gente encontra com muita frequência são pessoas que acham que tiveram uma experiência com Deus, pessoas que acham que se converteram ao Senhor, mas elas só mudaram de religião. E a religião, meus irmãos, por melhor que seja a religião, ela não tem o poder de transformar o nosso coração, de mudar a nossa natureza. E é essa nossa natureza que nos inclina para fazer coisas boas ou fazer coisas ruins. E nós nascemos com essa natureza má e perversa por causa do pecado que entrou em nós. Então, quando nós nos convertemos de verdade, Deus muda o nosso coração, Deus muda a nossa natureza, mas nós ainda temos os vícios, os hábitos de reagir do jeito que a gente sempre reagiu. Então, aos poucos, Deus tem que nos moldar, nos amassar. Em outras palavras, usando a analogia de hoje, Deus tem que ir cortando dos nossos hábitos, das nossas posturas, atitudes, reações que não convém a quem está no reino de Deus. E é essa a palavra de hoje. E todos nós, quando chegamos no reino de Deus, nós chegamos com o nosso jeitão de viver, o jeito que nós aprendemos na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, mas isso não bate com o jeito de Deus. E aí então nós precisamos abrir mão da nossa vontade de reagir do jeito que a gente gostaria para reagir do jeito que é a vontade de Deus. E aí a gente já liga isso com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz exatamente isso: Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oração linda, né? A gente fala isso com o coração alegre, só que na hora de colocar em prática a gente tem dificuldade, porque quando uma pessoa faz alguma coisa que nos incomoda, que nos humilha, que nos deixa furioso, a vontade é de responder do jeito que a gente acha que a pessoa merecia. Mas aí entra a nossa vontade de fazer a vontade de Deus e reagir da vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele trouxe uma pequena lista para a gente não ter dúvidas do que é fruto de Deus, fruto dessa nova natureza, e o que ele chamou de obras da carne, que a gente também poderia chamar de frutos da carne. Está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, ele diz: as obras da nossa carne, elas são muito claras. É a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, as orgias e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, a lista é grande, né? Ele deu aqui uma parte, mas ele também relacionou o que são os frutos do Espírito Santo, para que a gente saiba e que a gente busque manifestar, produzir na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, esses frutos. Ele disse que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E olha que coisa boa de fato esses frutos, porque a gente precisa de amor, porque o amor é a base para nós nos relacionarmos uns com os outros, porque nós precisamos de muito amor na nossa casa, na nossa família, com as pessoas da nossa casa, porque na maior parte das vezes
as coisas não estão sempre em mil maravilhas, todo mundo em harmonia. Um pensando de um jeito, o outro reagindo de outra maneira, um triste, o outro feliz, o outro bravo, o outro inconformado. E a gente precisa de amor para poder sustentar essas situações. E a gente precisa também de alegria. E essa alegria é uma alegria, uma satisfação que não depende das circunstâncias estarem boas. É uma alegria que brota de Deus. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, a gente sente essa alegria, essa esperança que a gente tem de saber que Deus está no controle, que nós não estamos sozinhos. Então isso gera em nós uma alegria e não nos deixa prostrados, não nos deixa em depressão, como se a gente não tivesse esperança. E a paz, né? Que é essa tranquilidade que o Senhor nos dá, apesar das tempestades que você enfrenta. O mundo está desabando, você sabe que a coisa está feia, mas no seu coração você sente paz, você sabe que aquela tempestade tem dia e hora para acabar. Você vai fazer o seu melhor, mas depois de fazer o seu melhor, você vai aguardar em Deus, porque você sabe que o Senhor está no controle. Paciência. A gente precisa de paciência em tudo que a gente vai fazer, na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, na igreja. Quem trabalha na igreja sabe que às vezes a gente está aqui para servir a Deus e conversando com o irmão, com a irmã, às vezes o irmão ou a irmã solta lá uma palavra lá que, em vez de incentivar a gente a trabalhar mais, dá vontade de a gente virar e falar: bom, então se pico vocês aí, eu vou embora para minha casa, né? Sai da minha casa, não vem aqui para ouvir essas coisas. Mas por quê? Porque é um grupo de pessoas imperfeitas que foram chamadas por Deus, que Deus está amassando barro, que Deus está transformando, que não estão prontas e de quando em quando solta mesmo uns espinhos. Então a gente precisa de paciência em tudo quanto é coisa. A gente precisa de amabilidade, a gente precisa ser gentis com as pessoas. Quem não gosta de um pouco de gentileza, quem não gosta de ser tratado com educação? E quantas vezes a gente vai, às vezes numa loja, e a gente é maltratado, você fala: puxa, eu vim aqui para comprar um negócio, vou dar lucro para a loja, você não tratar assim, eu não vou comprar aqui não, vou comprar em outro lugar. Já aconteceu comigo, virei as costas e fui comprar em outro lugar. A gente precisa de bondade, a gente precisa de atitudes que demonstrem essa disposição do nosso coração de ser bons uns com os outros. A gente precisa ser fiel. Então, a fidelidade, que é esse fruto do Espírito Santo, ela é fundamental no matrimônio. Um casamento que não tem fidelidade não é casamento. Filhos que não são fiéis aos pais, que não são submissos aos pais, não estão exercendo o seu papel de filho, de filha. O servo do Senhor, que se diz filho de Deus e que não é fiel ao Senhor, não está exercendo o seu papel. Veja que a gente percebe nas mínimas coisas. Vamos colocar como exemplo prático. Domingo, das 18 horas às 20 horas no máximo, que é quando termina o nosso culto, 2 horas no máximo. Meu irmão, minha irmã, tem alguma coisa mais importante no domingo do que você vir para a casa de Deus e ficar no máximo 2 horas aqui? Pois é, mas muitos dos nossos irmãos, muitas das nossas irmãs, no domingo não vêm. Eu entendo que às vezes acontece imprevisto, na minha casa também acontece imprevisto, né? Mas tirando os imprevistos, quantas vezes a pessoa não vem porque simplesmente decidiu não vir? Então, isso é um termômetro que demonstra que a gente está se afastando, o nosso coração não está tão aquecido mais como era no princípio do nosso amor com o Senhor. E a palavra fala que nós devemos retornar a esse primeiro amor, de querer estar sempre envolvido com o Senhor, com os irmãos, estar na casa de Deus, porque não tem coisa mais gostosa do que nós estarmos na casa do Senhor. Olha esse louvor de hoje. Eu sei que o louvor, né, meus irmãos, ainda não está como a gente gostaria, mas ainda assim, que bênção, sabe, a gente poder ouvir as letras e
e sentir o Espírito Santo nos conduzindo até o altar do Senhor, falando no nosso coração, lembrando de quem nós somos, de quem Deus é, daquilo que Deus faz e do futuro que está reservado para nós. Então, vir na casa do Senhor é muito importante. E o apóstolo Tiago, ele dá uma palavra dura a respeito das nossas ações, das nossas obras, das nossas atitudes, ou que a gente poderia traduzir como pelos nossos frutos ou falta de frutos. Então, Tiago, capítulo 2, ele diz: meus irmãos, o que aproveita, em outras palavras, meus irmãos, o que serve uma fé que não tem atitude prática? Ele vai dizer, não serve para nada. Então ele diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? A fé, se não tiver obras, é uma fé morta. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque da mesma forma que um corpo sem um espírito está morto, olha a comparação que ele faz, ele usa aqui, o exemplo de uma pessoa morta. Da mesma maneira que um corpo sem um espírito é um corpo morto, uma fé sem obras é uma fé morta. Olha que palavra dura. Mas, meus irmãos, quando nós entramos no reino de Deus, quando nós entramos na família de Deus, nós não sabemos dessas coisas. Nós estamos sendo ensinados dia a dia. Então, é por isso que nós precisamos continuar na casa do Senhor, para que a gente aprenda cada vez mais qual é a vontade do Senhor. Porque já que nós fazemos a oração do Pai Nosso, Senhor, que seja feita a sua vontade, nós precisamos aprender qual que é essa vontade para a gente poder aplicar. Então, certa vez, Jesus viu uma figueira muito bonita, cheia de folhas. Ele foi lá na expectativa de comer algum fruto. Chegou na figueira, fuçou embaixo, no meio da figueira, em cima, não achou nem um figo. Veio aí uma palavra dura. Jesus amaldiçoou aquela figueira e foi embora. No dia seguinte, eles passaram no mesmo caminho, no dia seguinte, e eles viram a figueira seca. E os discípulos ficaram impressionados e falaram, mas Senhor, o que aconteceu? E assim, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos que gerar frutos. Em Lucas capítulo 3, versículo 7, também tem um exemplo sobre dar frutos. Ele disse que o dono de uma plantação chegou e viu uma figueira, e a figueira não tinha dado fruto, e aí o dono da plantação virou para a pessoa encarregada e disse, olha, corta essa figueira, está ocupando espaço, não está produzindo nada, corta ela fora. E aí o dono do campo, a pessoa que cuidava daquele campo, disse, Senhor, me deixa cavar ao redor dela, eu vou colocar adubo, vou colocar esterco e vamos esperar mais essa estação para ver se ela vai dar fruto. Se ela der fruto, muito bem. Se ela não der fruto, aí então nós cortamos e jogamos fora. E muitas vezes esse é o papel do inimigo. É dizer, você não vai dar fruto, você não tem condições, você não é ninguém, e blá blá blá, e isso e aquilo. Mas o Espírito Santo vai falar no seu coração, não, eu estou cavando ao seu redor, eu estou adubando, eu estou regando, eu estou dando condições para que você possa dar frutos. E nós temos que dar frutos, sabe, meus irmãos? Na prática, nós vamos sentir algum corte do Senhor. Porque quando eu li lá para vocês em João 15, não sei se você prestou atenção, mas tem a seguinte situação: ou a pessoa vai ser cortada do ramo porque ela não está produzindo fruto, ou ela vai ser podada. Eu já vi, muitas vezes, podar árvores. E é muito interessante,
eu acho que o melhor exemplo são de fato os pés de uva, porque quando a uva está produzindo, você vai lá, tá aquelas folhas verdes, aqueles cachos caindo, bonita, coisa de tirar foto e postar, né? Eu falo, olha, eu estou aqui, aquela coisa linda. Mas depois que colhe a uva, meus irmãos, as folhas caem. E o dono da plantação, ele vai lá e poda, e fica só uns raminhos seco, feio, sem vida, a coisa mais sem graça do mundo, né? Eu viajei, fui para a Europa, e aí falaram no passeio que a gente ia fazer lá, falaram que ia passar umas plantações de uva, não sei o quê, porque estava empolgado, né? Tirar as fotos aqui, vou postar e tudo mais. Cheguei lá, as uvas estavam tudo podada, os ramos tudo seco. Parecia só uma cerca assim, que uma atrás da outra, a coisa mais horrível do mundo. Você nem vai tirar foto desse negócio feio aqui, acho, né? Como diz o outro, né? Sem condições. Mas na estação certa, se eu voltasse naquele mesmo lugar, eu não ia reconhecer, porque ia ter tido uma transformação. E é isso que Deus está fazendo comigo e com você. E muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos o processo que nós estamos passando e a gente ainda reclama. Porque ou a gente é cortado e jogado fora, ou então a gente é podado. Então, quando a gente é podado, tem muitas coisas na nossa vida que não é pecado. Não é pecado você ficar nas redes sociais o sábado inteiro, o domingo inteiro. Não tem nenhum versículo bíblico dizendo que é pecado fazer isso. Mas convém você ficar o sábado, o domingo, ou sei lá quanto tempo do seu dia nas redes sociais? Então Deus vai começar a podar você. Deus vai começar a te direcionar para aquilo que Ele tem para a sua vida. E aquilo que Ele tem para a sua vida, muitas das vezes são coisas que você talvez nunca nem sonhou, nunca nem imaginou. Se você pegar, por exemplo, a sua vida como você está hoje e pensar, somente quem já tem mais de 40 anos, tá? Como você está hoje, como você estava há 30 anos, você vai pensando, nossa, eu nunca imaginei que eu ia viver o que eu vivi, as lutas que eu ia passar, as vitórias que o Senhor ia me dar, né? Os momentos que eu achei que não ia ter mais solução, e Deus abriu um caminho. Então, Deus está nos transformando. E muitas coisas que acontecem em nossa vida, não foi Deus que provocou. Foi às vezes a maldade de uma outra pessoa, foi a arrogância de uma outra pessoa, foi a imprudência de uma outra pessoa, mas te alcançou, te afligiu, te destruiu, né? Você pega uma pessoa bêbada que está lá dirigindo lá e mata um parente, um amigo seu, né? Não foi Deus, mas aquilo te afligiu diretamente. Mas ainda assim, Deus vai pegar todas as situações que acontecerem na sua vida e Ele vai, dessa desgraça, produzir algo que vai ser bom. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida, nós não vamos entender. Nós não temos condições de entender, porque tem coisas que fogem ao nosso conhecimento. Mas a gente precisa confiar que Deus tudo vai transformar. É fácil ou não é fácil? É difícil, principalmente quando a gente pega uma situação de luto, que alguém da família morre e a gente fica sem entender porquê. Afinal de contas, nós temos tantas promessas do Senhor. E como nós bem cantamos, né, na música de Jó, a gente não vai entender. Mas eu creio que Deus, quando nós estivermos frente a frente com Ele, Ele vai responder a todas as suas perguntas, a tudo o que aconteceu na sua vida que você não entendeu por que aconteceu. Deus vai te explicar, e eu tenho certeza que você vai chegar à conclusão que o caminho que Ele conduziu você foi o melhor caminho possível. E se não foi melhor, foi porque você não deixou que o Senhor te tratasse do jeito que Ele queria. Sabe, meus irmãos, João 15,16 diz: não foi você que me escolheu. Olha que palavra bonita. Pelo contrário,
eu é que escolhi a você e designei que você vá e que você dê fruto e que o vosso fruto permaneça. Colossenses 1,10, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia. Deus abençoou Adão e Eva e lhes disse: frutificai e multiplicai e enchei toda a terra. Então, o nosso papel é frutificar e dar frutos bons. Jeremias capítulo 17, versículo 8 diz que a pessoa que está em Deus, ela é comparada com uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar frutos. E aí, para nossa análise, para nossa aplicação prática, a gente tem que fazer uma pergunta: quais são os frutos que eu e você estamos produzindo? Tem um ditado popular que diz que aquilo que você não identifica na sua vida, você não modifica. Aquilo que você não percebe que está errado, você não muda. Ué, se você não está percebendo que está errado, como é que você vai mudar? Não tem jeito, né? Então a gente tem que olhar para a gente mesmo, como se a gente estivesse olhando para o espelho e se perguntar: quais são os frutos que eu estou produzindo? E uma maneira muito simples de ter essa resposta é perguntar para as pessoas que convivem com a gente. Se eu perguntar para minha mulher, para os meus filhos, como é que eu estou nesses últimos dias, eles vão dizer: ah, pai, você está muito chato, você está pegando muito no nosso pé, você está muito ranzinho, você está muito isso, está muito aquilo. Eu falei: gente, misericórdia, mas essa lista está grande demais. Eu podia concordar talvez com uns 2 ou 3 itens dessa lista aí, não, mas não tudo isso, né? Porque a gente nunca acha que a gente não é tão legal quanto a gente imagina, né? E às vezes a gente não percebe que, principalmente ao redor da nossa casa, da nossa família, que é onde a gente não vive, que a gente às vezes está sendo muito chato, muito ranzinza, muito exigente. E a gente tem que fazer essa reflexão. O que eu estou gerando na minha família? O que eles pensam a meu respeito? Será que eles têm razão? Será que eu preciso mudar alguma coisa? E sabe, meus irmãos, a gente sempre tem coisas para mudar. Sempre. Sempre. É muito frustrante saber que a gente erra, mas a gente erra. E às vezes a gente erra com quem a gente não gostaria de errar. E às vezes a gente erra sem perceber que errou. Às vezes a gente magoa alguém sem perceber que magoa. E aí até você descobrir que a pessoa está magoada e descobrir o que foi que você fez que deixou ela magoada, e até você consertar tudo isso, como diz o povo, só Deus a causa, porque quanta tristeza essa pessoa já gerou. Então a gente precisa, ter esse cuidado de ser realmente muito gentil, muito paciente, ter muita cautela com aquilo que a gente fala, porque as pessoas estão nervosas com outros problemas, e às vezes uma coisinha à toa que a gente fala é a gota d'água no copo dela que já está transbordando de problemas, e aí quem fica de culpado é você, entende? Então a gente precisa olhar para as nossas atitudes, para as nossas reações e saber que as pessoas que a gente precisa ter o maior cuidado são com as pessoas da nossa casa, com as pessoas da nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, filhas, netos, e por vezes são com eles que nós somos mais transparentes, que nós somos mais ásperos, mais azedos, mais grossos, e não convém que seja assim. E aí então vem o Senhor e diz: olha, eu quero que a sua maneira de se comportar dentro da sua casa seja exemplar. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe, sabe que tem galardão, né? Glória a Deus por isso, né? E é um desafio, né, meus irmãos? Porque algumas coisas a gente já acostumou a reagir daquele jeito, mas o que vale não é o nosso jeito. O
que vale é o jeito de Deus. E aí então vem o Senhor e vai nos podando. E por vezes Deus nos leva contra a parede de tal forma que a gente não tem como mais escapulir, né? Vai apertando, vai empurrando aí, e aí chega lá, aí ele vai podar. Porque às vezes a gente quer escapar da poda, né? A gente está entendendo que Deus está dizendo que por esse caminho não convém, que não é mais para agir assim, e a gente insiste. Aí Deus vai nos encurralando até nos colocar contra a parede. Quando chega uma situação que a gente não tem mais saída, ele vai lá e poda. E aí então a gente vai melhorando. Só que às vezes pode custar mais caro emocionalmente para você. E sabe, meus irmãos, nós precisamos cuidar da nossa vida, dos nossos frutos. Nós precisamos cuidar de como nós estamos emocionalmente, nós precisamos cuidar de como nós estamos espiritualmente, porque se nós não estamos bem, como é que nós vamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor? Então é muito importante que você cuide bem de você. Não é à toa que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, porque ao amar a Deus sobre todas as coisas, você vai falar com Deus todos os dias, você vai estar sempre em comunhão com Deus, e o fato de você estar em comunhão com Deus traz cura para as suas emoções, e estando bem emocionalmente, você consegue se relacionar com as pessoas, você consegue enfrentar as lutas espirituais e conseguir chegar ao final do dia inteira, sem ter também magoado ninguém, que é um desafio. É aquilo que o povo fala, né? De matar um leão todos os dias. E muitas vezes o leão que a gente tem que matar é o leão que está dentro de nós, é o nosso ego, é a vontade de fazer as coisas do nosso jeito, e não pode ser assim, porque nós precisamos dar fruto, e o nosso fruto ele tem que ser do jeito que Deus quer. E talvez você diga: ah, pastor, mas você não sabe da minha vida, você não sabe das minhas lutas, você não sabe das minhas limitações, você não sabe do que eu estou passando. De fato, meu irmão, minha irmã, eu não sei, mas Deus sabe. Tudo que você passa, tudo que você sofre, tudo aquilo que fazem contra você, Deus está olhando, Deus está anotando, e as pessoas vão um dia responder por cada palavra que disseram contra você. Mas isso vai ser no futuro. Nesse momento, no presente, a sua responsabilidade é ter domínio próprio. E domínio próprio é uma coisa que a gente não tem, e é por isso que é fruto do Espírito Santo que Ele nos dá, para que a gente possa dizer não às tentações que a gente recebe na nossa mente, na nossa cabeça, para fazer as coisas erradas. Porque não convém a Filho de Deus fazer nada que desagrade ao Pai. Então, todas as vezes que você começar a ficar desanimado, você tem que ter alguns versículos bíblicos decorados que vão te dar esperança, e você vai recitar para você mesmo esses versículos bíblicos. E isso vai fazer então que você mude os seus pensamentos, porque os nossos pensamentos é uma das coisas que a gente tem que vigiar sobre todas as coisas, porque toda vez que acontece uma desgraça, né? Alguém mata o outro, alguém fala algo que machuca o outro, começou primeiro com o pensamento: eu vou matar o outro. Se tivesse, né, bloqueado esse pensamento, não vou matar coisa nenhuma. Deus fala que não é para fazer isso, por que eu vou fazer? Não vou fazer. Ah, eu vou xingar. Não vou xingar, porque a Bíblia fala que eu tenho que ter domínio próprio. Eu não vou. Eu vou engolir esse sapo, e no futuro Deus vai tratar com ele. E tratar com Deus vai ser muito pior do que a melhor resposta que eu poderia dar para ele. E assim nós nos defendemos e deixamos Deus trabalhar tanto conosco quanto com outra pessoa. Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, porque já se descobriu que um pensamento ele gera um sentimento, e esse sentimento pode ser bom ou ruim. Se eu tenho um pensamento que me gera um sentimento bom, eu vou ficar feliz, vou ficar alegre, vou querer ouvir uma música alegre, né?
Se eu tenho um pensamento ruim que me gera um sentimento ruim, a pessoa me dá bom dia, eu já respondo bom dia. Por quê? Por que bom dia? Porque eu estou azedo. E tudo começou com um pensamento. Então a Bíblia fala de tudo o que você tem que guardar, guarde o seu coração. E coração, nessa expressão, são os seus pensamentos. Nós precisamos guardar os nossos pensamentos, porque boa parte das vezes, meus irmãos, o que destrói a gente não é exatamente aquilo de ruim que aconteceu conosco, mas a maneira como a gente está reagindo àquilo. Eu, nos tempos para cá, tenho ficado muito surpreso em descobrir algumas coisas. E algumas das coisas que eu tenho descoberto é que Deus, Ele não se comove com o meu choro. Deus não se comove com a sua tristeza, porque Ele sabe que está causando dor. Ele sabe. Mas não são as nossas lágrimas, por mais que Ele recolha as nossas lágrimas, mas não são as nossas lágrimas que vão fazer com que a mão de Deus se estenda para fazer algo em nosso favor. Então o que é? É a nossa atitude. Eu posso chorar, não tem problema nenhum, você pode chorar, porque chorar é humano, a gente precisa chorar, a gente precisa desabafar, mas depois de chorar, a gente tem que entender, eu já chorei, eu já desabafei, agora eu preciso que Deus renove as minhas forças, porque eu quero que Deus abra um caminho onde nunca existiu. Eu quero que Deus faça um milagre, eu quero que Deus abra uma porta, eu quero que Deus mude essa situação, eu quero que Deus traga a conversão, e eu preciso então me colocar na brecha para que Deus faça dessa forma. E aí Deus vai fazer. E aí Deus vai fazer. Então, meus irmãos, se você está passando por lutas, por dificuldade, precisa chorar, chore, mas saiba que não serão as suas lágrimas que vão comover o Senhor, mas é a sua disposição de se colocar na brecha e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a mim. Eu sou pequeno, sou falho, sou limitado, não tenho recursos, não tenho conhecimento, mas eu tenho fé que o Senhor faz o impossível. E eu creio que o Senhor fará na minha vida e na vida da minha família. E Deus vai fazer. Gideão, quando o anjo foi falar com ele, ele falou assim: Senhor, eu sou o menor da minha tribo e o menor da minha casa. O Senhor errou de endereço, né? Vai falar com outro, porque eu não tenho condições. Mas Gideão descobriu o que é que um nada é capaz de fazer quando ele está na direção do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E a Bíblia fala que Deus usa as coisas frágeis, as coisas fracas, as coisas que não são loucas, que não são sábias, para confundir os sábios. E é isso que Deus tem feito conosco, e isso que Deus fará comigo e com você. Então, meu irmão, nós vemos na nossa vida cristã que muitos irmãos começam bem, mas ao longo da caminhada eles desistem. E não deve ser assim comigo e com você. Nós devemos continuar a persistir em Jesus, como nós lemos na palavra, apesar de saber que ser podado pelo Senhor dói. Mas é uma dor que vai compensar, porque aquilo que nós vamos produzir de frutos, a gente vai olhar para trás e vai dizer: foi bom ter sido podado, foi bom que o Senhor cortou isso da minha vida, foi bom que o Senhor retirou aquela outra coisa, porque isso estava roubando o meu tempo, estava roubando a minha seiva, roubando a minha energia, e agora eu estou focado. Então, quero chamar os irmãos do louvor, para retornarem, e perguntar para você, meu irmão, minha irmã, se você olhasse agora para o espelho e você perguntasse para você mesmo: como estão os seus frutos? O que você está produzindo na sua casa, na sua família? O que você está produzindo nas conversas que você tem, se você trabalha ou se você estuda? Qual é a impressão que as pessoas têm de você? Se a gente fosse perguntar, a opinião delas sobre você, o que elas diriam que
você é uma pessoa que é conhecida por ser um servo de Deus, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que dá bom testemunho, que dá bons frutos? Ou será que eles ficariam surpresos em saber que você está na família de Deus, mas ainda não está reproduzindo os frutos como um filho ou como uma filha de Deus? Nós precisamos lembrar, como diz a palavra em Filipenses, que o Senhor, que começou uma boa obra em mim e em você, Ele mesmo vai nos aperfeiçoar até o dia que Ele voltar. Então, não fique desanimado, não fique entristecido, por mais que você não entenda as coisas que estão acontecendo na sua vida. Coloque no seu coração a palavra de Romanos 8, capítulo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo tudo que acontece na minha casa, eu não entendo tudo que acontece na minha família, mas todas as vezes que acontece algo que entristece o meu coração, a minha reação é dizer: Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo isso que está acontecendo. Eu não entendo, mas eu creio nas tuas promessas. Eu creio que o Senhor vai fazer algo novo na vida dessa pessoa, da minha família. Eu creio que o Senhor vai fazer algo novo nessa situação. Eu creio, Pai, que isso não é o fim da história, que por mais que a situação seja ruim, eu creio que aqui é uma vírgula, não é um ponto final. Eu creio que o Senhor vai continuar a escrever essa história, e Deus escreve histórias. Deus muda destinos, desde que nós nos coloquemos na brecha e queremos, como disse João no capítulo 15, se nós permanecermos no Senhor. Então, nosso papel, meus irmãos, não é nos forçar para dar fruto, porque uma árvore que dá frutos, ela não precisa forçar para dar frutos. Ela faz aquilo que é a natureza dela, que é gerar frutos. E é isso que eu e você vamos fazer. O Senhor vai nos podar para que nós possamos dar frutos. E eu quero convidar você nesse momento a se levantar para que nós possamos louvar, e depois nós vamos orar. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha. A Bíblia nos fala que ele perdeu tudo. E ele ainda ficou com a esposa dele, acusando ele o tempo todo, as lutas dele, mostrando para ele. E ainda disse para ele assim: ó, Jó, amaldiçoa esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus. Tudo isso Jó passou, e Deus restituiu a vida dele. Deus restituiu tudo que ele tinha. A Bíblia não nos fala que Jó trocou de esposa, não, mas Deus deu mais e mais filhos para ele. Então Deus é um Deus que pode todas as coisas na nossa vida. Se você perdeu alguma coisa, se você está passando por essa situação de perca, que você tenha perdido tantas coisas, apenas lembra que o Deus de Jó é o nosso Deus, e que Ele pode trazer para você e dar para você tudo aquilo que você perdeu em dobro, muito melhor ainda. Adore a Ele, exalte a Ele, agradeça o nome dEle. Aleluia, Jesus. Jó pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó
temos aqui nesta noite, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó não pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro ele paz, nem menos potência materiais. Eu adoro pelo que ele é, isso tem tudo em mim. Jó, você não tem motivo. Quantos Jó nós temos aqui nessa noite que perdeu seus bens e seus amigos? O que você vai fazer? Eu vou te adorar, Jesus. Simplesmente te adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando vai adorar a Deus, mora na dificuldade, a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a deixa passar por lutas. Muitas vezes Deus nos deixa, Deus permite que nós passamos por dificuldades. Muitas vezes Deus permite que nós passamos até mesmo necessidades de comida dentro de casa, para nós sabermos que Ele é Deus, para nós sabermos que Ele é Deus. Ele é Deus em todo o tempo. Ele é Deus em todo o tempo. Não é porque você perdeu uma coisa ou outra, é que Ele deixou de ser Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida.
vida. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Quantas vezes na hora da dor e da dificuldade nós deixamos de adorar a esse Deus e nós dizemos assim: Deus não existe. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós blasfemamos contra Deus com isso? Porque não foi feito do nosso jeito, porque não foi feito do nosso gosto. Nós gostamos de cor de rosa, Deus nos deu amarelo. Nós gostamos de uma fruta, Deus nos deu outra. E nós não somos gratos. Nós perdemos ali uma grande oportunidade de adorar a Deus pelo prato de arroz e feijão. Nós deixamos de adorar a Deus pelo nosso bifinho que nós comemos. Nós deixamos de adorar a Deus porque nós queríamos uma costela assada. Nós deixamos de adorar a Deus porque aquele prato daquele dia não era o suficiente. Nós deixamos de adorar a Deus porque choveu e a nossa roupa do varal molhou. Nós deixamos de adorar a Deus porque aquilo que nós plantamos morreu. Nós deixamos de adorar a Deus por muitas coisas. Mas Deus sabe de todas as coisas, aquilo que Ele faz na nossa vida. Ele sabe que Ele tinha que trabalhar em nós de alguma forma. E muitas vezes nós perdemos alguma coisa. Muitas vezes o inimigo vem e tira aquilo de nós. E nós nos entristecemos tanto. Nós nos entristecemos tanto. E nós criticamos a Deus e nós dizemos: Deus, Deus. Jó adorou a Deus. Jó adorou a Deus quando ele perdeu todo o rebanho dele. Jó adorou a Deus quando ele perdeu todas as coisas que ele tinha. Mas o pior de tudo, quando Jó perdeu seus filhos. Quantos de nós estamos aqui na igreja hoje que perdeu algum filho para alguma coisa ou para algo? Quantas vós nós temos aqui nessa igreja que perderam seus filhos para droga? Quantas pessoas nós temos aqui nesta noite que perdeu alguém para o mundo? Perder para Deus é muito bom, é muito fácil. É melhor perder para Deus. Davi perdeu para Deus também e foi restituído. Então eu quero te convidar para você cantar e adorar esse Deus com todas as coisas que você tem hoje, com tudo que você é hoje. Abre a tua boca e adora Ele e diz a Ele: Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à luta que eu estou passando agora, eu quero te adorar, eu quero te exaltar e eu quero dizer: bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aplauda Ele, sente a presença dEle, pode aplaudir e diz: bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Desce
Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua presença, pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor é. Pai amado, nós somos tão gratos porque, apesar de termos lutas, termos dificuldades, nós sabemos que o Senhor é o Rei da Glória, que o Senhor está no controle, que o Senhor vai à frente de nós e que no final nós veremos a tua restituição em dobro, em dupla honra. Aqueles que foram humilhados serão exaltados. A tua palavra declara que o Senhor prepara uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Pai, e nós declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor, nós declaramos que a nossa família pertence ao Senhor, nós declaramos que nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que nós podemos fazer tudo aquilo que o Senhor diz que nós podemos fazer, que nós teremos tudo aquilo que a tua palavra declara que nós podemos ter, porque tudo que as nossas mãos colocarem, elas serão abençoadas. Onde nós tocarmos, nós abençoaremos o nosso trabalho, nós abençoaremos as ruas por onde andarmos, nós abençoaremos as lojas que entrarmos, os restaurantes que comemos. Pai, em todo e qualquer lugar que nós tocarmos, nós traremos a sua bênção sobre aquele lugar, porque a tua bênção nos persegue, a tua bênção nos alcança, e maldição alguma valerá contra nós ou contra a nossa casa. Pai, nos dá uma semana de bênção, de vitória, de presença do teu Espírito Santo falando aos nossos pensamentos, aos nossos corações, e nós repreendemos no nome de Jesus todo levante do inferno, todo levante do inimigo sobre pensamentos dizendo que nós não somos ninguém, que nós nunca teremos nada, que a nossa vida não compensa, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é que sabe os planos e pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito, são planos de paz e não de mal, para nos dar futuro e esperança. E os nossos filhos, as nossas filhas são como flechas na mão do valente, eles irão além daquilo que nós chegamos, terão mais do que nós teremos, terão mais da tua presença, Pai, serão reconhecidos, serão honrados aonde quer que estiver, por causa da tua bênção sobre eles. Pai, nós agradecemos por esse culto. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso quebrantamento. Agradecemos pelos teus livramentos, por aqueles que nós nem sabemos, Pai, mas que nós nos sentimos guardados debaixo das tuas asas, e que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo